Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Gente de Fé. Eu, Padre Gilberto, te acolho a sua família, você que está sintonizado conosco em todo o sistema Canção Nova de comunicação. Neste programa, nesta nova temporada, nós estamos conhecendo vários carismas na nossa igreja. A igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, suscita um carisma, vários carismas específicos para cada tempo na igreja, e nós estamos conhecendo a beleza desses carismas. Hoje nós acolhemos aqui com muita alegria o Fabiano Moura, da comunidade Immanuel. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Padre. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, podendo partilhar a nossa história, o nosso carisma. Como o senhor disse, né? É uma riqueza para a igreja. Então, nossa gratidão, viu? Amém, bem-vindo. Obrigado. Quem é o Fabiano Moura? De onde você é? Quais as suas origens? Bem, o Fabiano Moura, né, um homem aí, o filho de Deus, um consagrado. Sou paulistano, aqui mesmo. Nasci no bairro de Moema, em São Paulo. Sou filho de 2 nordestinos, né? Minha mãe é baiana, de Porto Seguro. Meu pai também é baiano, de uma cidade chamada Ibicuí, na Bahia, né? A família São Pedro lá em Ibicuí, na Bahia, que meu nome é Fabiano Moura São Pedro. Olha só. Né? Então tem essa graça de ter essa origem nordestina, esse povo que eu tanto amo, e tanta gratidão, né? Esse povo que praticamente aí construiu São Paulo, e nós somos frutos dessa graça também. Que maravilha. E você, sua família é católica, sempre praticante ou não? Como que é a sua história? Pois é, nós nascemos num berço católico, mas a família é missa dominical, né? A gente nunca fomos criados ali dentro da igreja, mas não tivemos aquela experiência de Deus a princípio, nem os meus pais, né? Tudo aconteceu com a minha irmã. A minha irmã, que é mais velha do que eu, ela teve uma experiência na Canção Nova, quando a Canção Nova tinha uma casa em Santo Amaro, se eu não me engano, na rua Júlio Verne, era a casa da Canção Nova. E a minha irmã foi para a Canção Nova e voltou inflamada do Espírito Santo. E a partir daí ela começou a nos levar para retiro, onde eu fiz o meu primeiro encontro com Deus também. E depois os meus pais, ela insistiu para os meus pais fazerem um encontro de casais com Cristo. E a partir dessa experiência da minha irmã, emanou aí em toda a família a experiência da graça do batismo no Espírito Santo. Olha que maravilha, quando um experimenta, né, da família, Deus ali, por meio daquele, daquela, também vai alcançando os outros daquela família, né? E alcançou, viu? Graças a Deus. Que bom. Então você não era frequente na igreja, não caminhava, tinha uma vida assim distante de Deus ou era mais ou menos? Não, era mais ou menos, porque a gente teve a graça também de termos essa experiência muito precoce, ali, dos 14, 15 anos de idade, né? Mas antes disso, ia na missa obrigado, né? Porque a mãe pedia, porque o pai falava que tinha que ir na missa, eles nem iam, né? Mas obrigavam a gente ir, né? Mas não era aquela coisa, né? Tal como é hoje, né? Como a gente, depois que a gente fez a experiência com o batismo no Espírito, né? Nós íamos porque era obrigado. Mas depois não, aí vai crescendo esse amor, vai crescendo essa vontade de cada vez mergulhar mais aí na experiência de Deus. Mas nós não éramos de missa, não. Sim. Como que se deu o teu encontro com Deus? O que você experimentou? Foi em um encontro? Foi sozinho? Como que aconteceu? Pois é, diante dessa experiência que a minha irmã teve lá na Canção Nova, ia ter um retiro chamado Querigma. Eu não me lembro muito bem, mas parecia que era o pessoal do pátio do colégio, onde tinha esse encontro. Eles deram este encontro, hoje é a casa de retiro da comunidade Shalom em Santo Amaro, mas antigamente chamava-se Instituto MEAC, que era o nome que dava, né, o prédio da diocese e tudo. E nós fomos para esse encontro chamado Querigma. Minha irmã falou, não, você vai, não sei o quê, você precisa ir. Eu fui, né? E nesse encontro, diante de toda a apresentação do Querigma, a gente estava ali, né, mais jovem, né, adolescente, 14 anos, né? Falei, não estou entendendo nada, né? A pessoa falava, a gente não podia falar, tinha uma plaquinha assim que dizia assim, silêncio por amor, não podia falar. E eu agoniado ali, né? Porém, na hora que nós vivemos o batismo no Espírito, algo aconteceu, porque eu não estava entendendo nada, me colocaram numa fila, e essa fila se dava de cara com Jesus Eucarístico lá no ostensório, nem tinha noção de nada.
Eu só sei que quando eu ajoelhei e esse povo começou a orar em línguas que eu não conhecia até então, a minha perna começou a tremer e algo aconteceu na minha vida. É tanto que naquele momento eu senti algo diferente, aconteceu algo. Só que até então, quando eu cheguei em casa, quando eu fui tomar banho, foi que eu comecei a desgramar, chorar, sem saber por que eu estava chorando, né? E aí depois me disseram, não, você foi batizado no Espírito, né? E depois desse choro, depois desse batismo, a minha perna não parava de tremer lá, ajoelhado, né? E depois de tudo isso, é uma alegria que não tem, é imensurável assim. A alegria desse encontro com Deus, desse encontro pessoal, através do batismo no Espírito Santo. Então, eu tinha meus 14 anos de idade e naquele encontro ali, mudou a minha vida mesmo, o rumo, meu amor por Jesus eucarístico, a vida sacramental, a busca por formação, porque 14 anos naquela época a gente era tudo moleque, né? Hoje as coisas mudaram, mas com 14 anos a gente era moleque ainda, né? Mas algo aconteceu na minha vida que mudou a minha história a partir daquele querigma. Bendito seja Deus por esse povo que saiu lá do pátio do colégio, no centro da cidade, para poder ir lá em Parelheiros pregar esse encontro para nós. Foi uma bênção. Olha que maravilha. Nós da Renovação Carismática Católica, né, com essa espiritualidade, falamos sempre disso, desse batismo no Espírito Santo, desse encontro com Deus que muda, como você muda relatou aí na sua história, que mudou, né? Muitos até perguntam para a gente, mas como que é que acontece isso? É uma coisa muito particular. É vinho de verde, né? Porque é o vinho de verde. É isso e mesmo. É essa graça que ela sempre vai sendo perpetuada através da nossa experiência com Deus, mas existe esse momento peculiar, né? Onde a gente fala, não, peraí, eu preciso mudar de vida, eu preciso encontrar o meu caminho, eu preciso responder a esse amor que me encontrou, né? E a gente segue aí até hoje, sempre clamando o batismo no Espírito Santo. Graças a Deus. Fabiano, que experiência de fé, a partir já do teu encontro pessoal com Deus, da tua família que foi se encontrando com Deus, você tem para partilhar de algo forte na fé que você viu, você e sua família, teus pais, tua irmã, já nessa caminhada aí, no início dessa caminhada? Olha, eu acredito que a experiência de fé que nós tivemos foi a inserção, assim, da minha família, meu pai e minha mãe mesmo, no seio da igreja. Porque nós já tínhamos experimentado. Meus pais não, né? Então a gente tinha esse anseio dos meus pais voltarem para a igreja. Não só o fato de ir na missa, né? Mas de estarem inseridos dentro da igreja, né? E a gente rezava, a minha irmã pedia, né? O meu pai tinha um pensamento muito mundano em algumas coisas em relação a muitas coisas, né? Até mesmo ao dinheiro, às coisas desse mundo, né? Então a gente morria de medo, mas nosso pai morrer nesse estado, ele não vai se salvar, a gente tinha um medo desse sentido, né? E a minha irmã ali, a gente ali rezando, foi que a minha irmã conseguiu convencê-los a fazerem um encontro de casais com Cristo. E nesse encontro eles também tiveram uma experiência de Deus. E nós, enquanto família, o que mais nos alegrou foi ver toda a nossa família, meu irmão ainda era pequeno, tudo, mas a nossa família inserida na vida da igreja, né? Nas pastorais, né? Minha mãe virou ministra da Eucaristia, o meu pai sempre presente nas missas, depois veio o terço dos homens, aquelas coisas todas, sempre participando. Então, aquele casal que ia porque tinha que ir ou porque batizava, não, foi inserido na vida da igreja. Então, para mim, era uma alegria poder trabalhar com eles também, porque não só no encontro de casais, que a gente não trabalhava, óbvio, mas nos encontros de jovens, meus pais presentes, minha irmã presente, eu presente, né, a família reunida. É uma experiência de fé muito grande quando você toca nessa realidade, né? Você e sua casa reunidos ali, servindo a Deus. Eu acho que a maior alegria da gente foi no encontro onde estávamos todos trabalhando, todos juntos, todos cansados, mas todos felizes por fazer a vontade de Deus. Com certeza é uma alegria que não tem como descrever, não né? Tem. Uma família caminhando com Deus, caminhando na presença de Deus. Com certeza, por vocês caminharem juntos, eles foram também percebendo quando Deus foi te chamando para esse chamado específico, essa vocação específica, né? Esse carisma. Como que foi se dando isso? Você descobrindo em si um chamado de fundador para
fundar ali, viver, assumir um carisma, e a tua família, como foi percebendo isso? Pois é, a minha família, quando eles começaram a perceber que existia algo diferente, eles não entendiam muito bem o que era, não. Até então, eu acho que é demais, presta atenção, para servir a Deus não precisa tudo isso não, né? Começaram a ficar um tanto quanto sem entender, né? Porque quando a gente começa uma obra de Deus, nem a gente sabe onde é que isso vai dar, né? E os meus pais, a princípio, eles não tiveram uma posição contra. Não, beleza, a gente está vendo, vocês estão caminhando, mas os meus pais também, eles tinham uma preocupação muito grande comigo, minha profissão, né, o meu futuro, né? Depois eu vou chegar nessa parte de contar um pouquinho como é que foi essa experiência na comunidade. A princípio, padre, eles sabiam que existia algo diferente. Porque eu me lembro também que nesses inícios ali, com 17, 18 anos, eu conheci também a Toca de Assis, né? E qual é o jovem que quando via aquilo não se apaixonava? Né? Porque algo radical. Algo radical, né? Então, eles tiveram muito medo também no princípio, né? Porque eu era encantado com aquilo, né? Tinha uma casa aqui no Butantã que chamava Nossa Senhora dos Pobres. Nem sei se existe essa casa ainda, mas nós não saímos de lá, né? E os meus pais começaram a ficar com um pouco de medo de que a gente pudesse entrar na toca, enfim. Existiam várias coisas que eles tinham esse receio. Mas no começo foi aquela coisa, não, tudo bem, estão fazendo bem, né? Estão indo com os pobres, estão ajudando as comunidades lá carentes, até então tudo bem. Mas depois que o caldo começou a engrossar, eles começaram a ficar um pouco mais, como que eu posso dizer assim, receosos. O que seria essa novidade de Deus na minha vida? Porque aí eu enfrentei uma outra batalha, porque não houve uma aceitação de quando eu precisei, por exemplo, dar tudo para Deus, né? Dar a minha vida. Não houve uma aceitação? Não houve uma aceitação. A princípio, não. Depois houve um pedido de perdão por parte da minha mãe, né? O meu pai, eu até brinco, meu pai morreu sem entender. Porque meu pai só me perguntava uma coisa para mim. Tá pagando o INSS? Pensando na aposentadoria. Era a preocupação do meu pai, né? Mas depois que tudo aconteceu, né? A minha mãe teve uma novena de Natal na casa da minha irmã, que hoje faz parte da comunidade também. Ela me pediu perdão na frente de todos os meus irmãos. Porque naquele dia, ela entendeu, né, o meu chamado, a minha vocação. Mas a princípio, depois desse tempo de glória, minha família, né, aquela coisa toda, mas quando eu tive que tomar uma decisão, não, Deus está pedindo mais para mim. Aí já não houve tanta aceitação, assim, não houve mesmo, né? Tá louco, tudo que você buscou, trabalhou, estudou, vai deixar de lado, não sei o quê, como é que vocês vão viver? Isso é loucura, né? Com o tempo mesmo, o próprio tempo dá a sua resposta diante de algo novo de Deus. Sim. E depois ela me pediu perdão, diante de toda a comunidade. Você falou aí dessa questão da tua profissão, então você já estava trabalhando, já exercia a tua profissão, como foi? Como já era isso nesse tempo aí, antes de começar a comunidade? Eu tinha um sonho, desde menino, de ser bombeiro. Queria trabalhar no resgate. E aí eu me lembro que a minha irmã fazia faculdade e a mãe disse, olha, não dá para pagar a faculdade para os dois, escolhe alguma coisa. E eu era office boy, ali perto do aeroporto. E eu vi a Cruz Vermelha brasileira, ali perto do aeroporto tem a Cruz Vermelha. Eu vou entrar nesse negócio aí. E aí eu fiz o curso lá na Cruz Vermelha, com essa intenção mesmo, de depois prestar um concurso, entrar na polícia, seguir a questão do resgate, enfim, né? Mas Deus tem os seus caminhos, né? Chegou um tempo que eu precisei trabalhar. E aí eu entrei num laboratório aqui de São Paulo, um laboratório grande, né? E fiquei 7 anos nesse laboratório, exercendo a profissão de técnico de enfermagem. Depois eu entrei num outro hospital, grande aqui, muito bom, aqui de São Paulo, né? O Sírio-Libanês. Entrei nesse hospital, tudo. E nesse hospital eu tinha chances de crescimento. Poderia ser um enfermeiro, poderia ter uma outra profissão dentro do hospital, porque é um ótimo local, né? Eu trabalhava num bom local, era muito bom mesmo. E dentro dessa realidade já existia a comunidade. Só que na minha concepção, era uma comunidade de aliança. Nós vamos trabalhar, ter a nossa vida,
e vamos tocar o barco. Mas Deus começou a incomodar o meu coração, porque eu via as outras comunidades e eu já não estava dando conta, no sentido de apostolado mesmo, lidando com... Imagina, no hospital a gente não tinha folga, era na semana, as coisas acontecendo, não podia estar. Eu comecei a perceber que Deus estava pedindo algo a mais para mim. Eu sabia que era algo a mais, que era dar tudo para Ele, só que a gente parece que quer enganar Deus, né? Algumas vezes. A gente quer não cumprir a vontade dEle. Padre, fui em 2013 para o Pentecostes em Jerusalém, naquele encontro, né? Até conheci o Monsenhor Jonas lá nesse encontro. E a gente foi tudo, tem toda a parte de passeio, e nós estávamos naquele local onde Jesus encontra Pedro. E aquele diálogo, tu me amas? E eu me lembro que eu cheguei assim, empolgado, já arranquei meu sapato, subi a calça até o joelho, entrei um pouquinho assim naquela água, né? E fiquei ali, rezando, e eu ouvi essa pergunta 3 vezes para mim. Eu já comecei a chorar, porque era Deus e o próprio Cristo falando comigo ali, né? E na 3ª vez, como Pedro, mas Senhor, tu sabes tudo, né? E ele me disse assim, então vai, volta e faz o que você tem para fazer. E eu sabia que eu tinha que voltar e dar a minha vida para Deus. Mas eu chorei tanto, que meus olhos ficou inchados. As senhorinhas do meu grupo lá, né? O que está acontecendo? O querido Padre Carlos da Obra de Maria, nem sei se ele mora aí em Israel lá, também me viu minha situação, né? Tudo bem, meu filho? Tudo bem, né? E ali naquele momento eu tomei uma decisão. Eu vou voltar e fazer o que tem que ser feito. E nesse fazer o que tem que ser feito, foi quando a minha família falou assim, tá louco. Né? O pessoal do hospital também tá louco. Até me sugeriram passar com psicólogo, enfim, porque eu queria dar minha vida para Deus. E até a minha chefe dizia, mas como é que eu vou te mandar embora? Qual é a justificativa que eu vou dar? Você é um bom funcionário. Eu sei, mas eu preciso fazer o que Deus está pedindo. Né? E aí teve um milagre aí que eles não mandam embora mesmo. Um funcionário bom, por que vai mandar embora, né? E aí depois eu consegui uma graça muito grande, eles conseguiram me mandar embora, organizei a minha vida e a partir de então eu segui o meu caminho na evangelização, a comunidade de vida, né, com todos os desafios dos inícios, mas eu não me arrependo de nada. Sou grato ao Sírio-Libanês, sou grato ao que me proporcionaram, sou grato a tudo que fizeram na minha vida, mas eu precisava dar uma resposta para Deus. Larguei tudo e segui minha vida. Graças a Deus. Bendita viagem para Israel. Foi lá na Terra Santa. Foi na Terra. E olha aí, foi um presente até de um dos pacientes. Né? Sabia que eu era católico, tudo. Me ajudou com a metade do valor da viagem, né? Eu já exercia, querendo ou não, um apostolado dentro do hospital, né? Sim. Rezando pelos pacientes, porque o hospital tem muita questão do calor humano, né? Eles prezam muito isso lá, né? E a gente tinha essa proximidade com os pacientes, né? Então ali já manifestava o carisma, já manifestava a graça de Deus que eu vivia na igreja e, claro, também na minha profissão. Olha só, uma vocação provada, né? Provada no deixar, porque quando Deus ele nos chama, é preciso para que abracemos o que Ele nos propõe, deixarmos de lado coisas que às vezes são somente nossas. E coisas boas, né, Fabiano? Sim, porque... lícitas. Sim. Lícitas. Mas Deus, quando pede, não tem como você negar. Né? E é um enfrentamento mesmo, é um drama, um drama. Mas quando você responde com o coração aberto, diante de todas as provas que se passam, porque não é fácil, nós sabemos. Sim. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus responde a um carisma, a um chamado, a uma vocação que Deus está pedindo, eu passaria tudo de novo assim para poder responder se fosse preciso, Sim. Porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz, nada mesmo. A outra prova grande é sua família, né? Uma Sim. família de Deus de caminhada. Aqui chama até a atenção, porque isso aqui às vezes é bem comum, viu, Fabiano? Quando alguém, até mesmo um menino, uma menina diz, eu quero ser padre, quero ser freira, famílias católicas que frequentam a igreja, às vezes não entendem o chamado do seu filho e da sua filha.
igual a sua. Imagina, eu fico pensando que deveria ser, não, estão na igreja, estão caminhando, vai ser tudo fácil. Pode deixar tudo mesmo e vai seguir a Deus, meu filho. Mas não é assim, não é assim, foi não. assim. Essa preocupação, como é que vocês vão viver? Como é que... Aí eu dizia assim para a mãe, a providência, tem essa providência, né? Ela questionava, né? Mas depois foi tão bonito aquele dia em que ela pediu perdão. E para mim também ali foi uma confirmação da minha vocação também, né? Estamos no caminho. O caminho a gente aprende que se faz caminhando, né, pai? Sim. E aí a gente compreende, diante dessas realidades, o caminho de Deus para nós. Quando o homem diz sim, a mulher diz sim, né? A família, claro, vai sempre querer, até de uma forma, sei lá, querendo proteger, mas é Deus quem chama. Então, quando um jovem, uma jovem deseja dar a vida a Deus, hoje a gente vê tantas realidades dolorosas, né? Tantos jovens se perdendo, mas dar a vida para Deus num carisma, numa comunidade, numa congregação, num seminário, seja qual for a vocação desse jovem, né? A família, eu diria para você que está nos assistindo aí, se abrir ao novo de Deus, porque um carisma, uma vocação não alcança só aquela pessoa. É como o ramo, né, vai se espalhando e hoje nós fazemos essa experiência. O carisma não só me atinge a minha família, os meus parentes, é algo de Deus. Não precisa ter medo. Teve mais algumas outras situações de provação que você viveu com você, tua saúde, família, saúde da família também, nesse caminho para assumir o chamado de Deus para dar a vida para Ele? Assim, no começo não, padre, mas depois, com a doença do meu pai, começaram até mesmo os questionamentos pessoais, né? Puxa vida, quem vai cuidar do meu pai? Quem vai cuidar da minha mãe, né? Mas sempre vinha aquela resposta de Deus, né? Deus vai cuidar, Deus vai prover aquilo que é preciso, né? E eu me lembro que quando meu pai começou a ficar doente, eu tinha essa preocupação, porque eu tinha aquela mania de achar que eu poderia tomar conta de todas as situações também, né? Mas não, é Deus quem toma conta, né? Mas teve um momento muito crucial, foi quando meu pai faleceu, né? Que ele ficou doente. Assim, ele já estava doente, mas ele teve um AVC numa manhã de sexta-feira, né? Foi levado para o hospital, era um isquêmico, ele teve um AVC hemorrágico. E aí agravou cada mais o quadro dele, né? E naquele momento a comunidade também estava passando por situações difíceis mesmo, assim, sabe? De membros que estavam saindo, de algumas situações que aconteceram, que foi dramático, assim. E eu comecei a questionar, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? Né? Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E depois o meu pai veio a óbito, ele passou mal em uma sexta-feira, na terça-feira ele veio a óbito, ele recebeu a unção ainda consciente ali, depois ele, na terça-feira ele veio a óbito, e naquele momento foi uma prova também, porque a minha mãe, nesse processo todo, descobriu também um possível câncer no útero. E aí, diante disso, eu fiquei muito assustado, né? Mas Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, e graças a Deus ela fez a cirurgia, foi para a biópsia, aquela angústia, né? E agora meu pai faleceu, quem vai ficar com a minha mãe, o que vai acontecer? E eu, e a minha vocação, e a comunidade, as coisas caminhando. E aí, para a honra e glória de Deus, né, o tumor foi tirado, era benigno, e a gente vai passando, sendo experimentado no fogo mesmo, mas Deus dá a graça para a gente poder perceber, não. Quando aquela palavra, buscai primeiro a palavra de Deus, a Deus e tudo mais vos será acrescentado, ela é palpável, ela acontece na nossa vida, ela é real. Então, quando eu assumo a minha vocação, tudo, e tudo na palavra é tudo, mais nos será acrescentado. E a gente faz essa experiência, né? De graças a Deus estar no caminho do Senhor e problemas, dificuldades, a vida real está aí, mas no caminho do Senhor. Muito forte. A vocação que é provada. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós não ficamos isentos, né? Não. Quantos pensam, agora eu estou caminhando com Deus, vai dar tudo certo, tudo mil maravilhas. Não é nada disso. As cruzes estão aí, as dores, a perda, né?
Então, como tocar nessa tua vocação que foi ali provada pela perda do teu pai, pela enfermidade na vida, né, da sua mãe e as outras dificuldades que sempre estão presentes, Sim, né, com Fabiano? certeza. Mas essa palavra eu carrego comigo. Tudo mais nos será acrescentado. E como eu disse, tudo é tudo. Ele provê tudo. Porque realmente, Padre, muitas pessoas acham que no momento que a gente entrega a vida para Deus, tudo vai ser... Não, a vida real está aí. Né? A doença, a violência aí fora, as situações do mundo. Eu preciso viver essa minha vida real em Deus, respondendo com a minha vocação, né? Aquilo que a vida real me apresenta, as dificuldades. Mas se eu estou em Deus, eu vou saber responder da maneira certa. Se eu estou em Deus, saberei responder da maneira certa. Foi aquilo que o Fabiano Moura acabou de afirmar. Nós estamos acompanhando esse belo testemunho do Fabiano, da comunidade Immanuel. Então não saia daí, daqui a pouco voltamos depois do intervalo para continuar a partilhar sobre esse maravilhoso testemunho. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Fé nesta temporada, conhecendo os carismas da nossa igreja. Como você pode ver, está conosco hoje Fabiano Moura, fundador da comunidade Immanuel. E nós vamos agora conhecer mais profundamente esta comunidade. Fabiano, qual que é a missão e o carisma da comunidade Immanuel? Bem, Immanuel significa Deus dentro. Diferente de Emanuel, que é Deus conosco, Immanuel é Deus dentro, né? Eu me lembro que numa vigília, Deus disse para nós, depois de 2 anos de fundação, que nós não tínhamos um nome da comunidade. Foi numa vigília que Deus nos deu o nome e disse que o nosso nome seria a nossa identidade. E a nossa missão, então, baseada no nosso nome, é propagar a boa e bela notícia de que Deus habita no coração do homem. E o nosso carisma é ser no mundo a face do Cristo que se disponibiliza, uma vivência como Jesus, né? Desse esvaziamento silencioso, da manjedoura até a cruz. Quem nos disse? Né? A gente é chamado, diante desse esvaziamento silencioso, poder propagar a esses homens e mulheres de hoje que Deus habita no coração deles. Uma sociedade, às vezes, tão longe de Deus, tão com o coração em tantas outras coisas. Diante de tantas realidades, o nosso carisma é chamado a levar essa mensagem. Olha, Deus habita teu coração. Muito forte mesmo. Deus dentro, né? Deus dentro. Immanuel. No começo eu fiquei até Jesus, eu não posso trocar o nome, que eu já queria falar Emanuel, não. Immanuel. Immanuel. Deus dentro, muito profundo mesmo, né? Quanto tempo de comunidade vocês têm? As referências que vocês foram tomando? Bem, a gente tem, enquanto fundação, 15 anos, né? Nós já caminhávamos antes, enquanto grupo, né? Jovens, a gente sabia que Deus tinha alguma coisa para nós, mas nós não queríamos enxergar, digamos assim. Foi um sacerdote da nossa diocese, né? O Padre Augusto, que disse para nós, olha, eu estou vendo que Deus tem algo diferente para vocês aí. Só que leva tempo, leva oração, nada é assim, né? Nós começamos a rezar tudo e em 2009, então, na festa da Santíssima Trindade, nasce a comunidade Immanuel, né? E como referências, nós tínhamos a comunidade Shalom, que era lá perto de casa, né? Nos ajudaram muito, muito mesmo. Tinha uma casa lá, a Casa Contemplativa, que eles chamam, né? Que hoje é o Centro de Espiritualidade Santa Teresa. Tinha um pessoal antigo de comunidade lá, sabe? Eu me lembro de algumas pessoas muito peculiares, né? A Dadá, também a Eunice, que hoje está em outras missões. Foi um povo que nos ajudou muito nesse começo, né? E eu também fui atrás, porque eu não sabia. Eu fiquei um tempo, né? Uns dias, na comunidade Doce Mãe de Deus, lá em João Pessoa, né? Sim. Sou muito grato, né? A Maria do Rosário, sou muito grato ao padre José André, né? Então, assim, me acolheu e eu pude vivenciar aquilo, né? Enquanto vida de comunidade, mas quem nos ajudou muito nesse princípio foi essas duas comunidades. E depois, com o tempo, e até hoje nos ajuda também, é a comunidade católica Oásis, lá de Caxias do Sul, né? A Maria Francisca, a Gislaine, são duas pessoas que nos ajudam até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. É bonito ver
que um carisma vai complementando o outro, né? Sim. Quando eu ingressei também na Canção Nova, fui vendo essa comunhão com os outros carismas, Betânia, Obra de Maria, Shalom, e aí ouvindo agora o testemunho de vocês da comunidade Emmanuel, essas outras comunidades que foram auxiliando, Sim. né? Mas tão interessante, como eu contei que a minha irmã fez a experiência na Canção Nova, lá, o batismo no Espírito, ela teve lá, na Canção Nova, e algo que eu me lembrei disso há pouco tempo, padre, porque eu me lembro que quando ela chegou em casa, ela chegou assim, maravilhada, e ela disse, eles vivem como os Atos dos Apóstolos. E aquilo entrou aqui no meu coração, eu acredito que aquele momento foi o momento em que despertou em mim esse viver como os Atos dos Apóstolos. Então, né, a gente tem essas experiências com outras fundações, com outras comunidades, com outros carismas, que vai alimentando também o nosso sim, a nossa vocação. Com certeza. Qual que é o santo que intercede por vocês, que vocês tomaram como padroeiro, aquele que é o baluarte? Pronto, nós temos 3 baluartes na comunidade que foi chegando com o tempo, né? A primeira, mediante o trabalho que nós realizávamos com os moradores de rua, com os pobres, foi até então a Beata Teresa de Calcutá. Depois desse processo aí, Santa Teresa de Calcutá, né? O jeito dela, a ascese, o desejo de santidade, sempre nos chamou a atenção. E o cuidado. E aquilo que ela própria mostrava pra gente, que era esse esvaziamento. Era uma mulher, a gente depois com o tempo leu a biografia dela e foi estudar sobre a vida dela, era uma mulher que sempre estava com um sorriso no rosto. Independente das situações que ela viveu, que não foi fácil a vida de Santa Teresa de Calcutá, a vocação, a congregação, os problemas, a escuridão que ela fala espiritual, mas era sempre uma mulher com um sorriso no rosto. Então, a primeira que chegou foi ela, nos ensinando tantas coisas, né? Depois veio a Divina Misericórdia com Santa Faustina, também a nossa baluarte. E por último, quem chegou e chegou com tudo também, foi Dom Bosco aí, nos ensinando essa, como que eu posso dizer, esse esvaziamento, porque ele era um homem incansável. Dom Bosco era incansável. E a gente tem aprendido isso com Dom Bosco. Estamos aprendendo ainda, viu? Estamos aprendendo ainda. Tivemos a graça de, ano passado, conhecer a igreja que ele construiu em Roma. Sim. Rezamos lá no quarto onde ele ficava. E a gente tem muito ainda a aprender com Dom Bosco, eu não tenho dúvida. Que maravilha. Olha, somos bem parecidos, né? Porque o Padre Jonas era salesiano, então bebeu dessa fonte de Dom Bosco. O amor pelos jovens, você disse que começou com um grupo de jovens? Foi, nós éramos todos jovens. Todos jovens mesmo, assim, 19, 20, 18, né? Tinha até menor de idade, né? Na leva primeira, assim, né? E para você ver, o tempo vai passando, né? E hoje nós redescobrimos esse caminho com a juventude. Esse ano nós tivemos uma experiência extraordinária que foi um retiro que Deus pediu para nós com jovens. E eu disse assim, mas meu Deus, como é que vai chamar esse retiro que o Senhor está pedindo, né? E comigo Deus sempre fala quando eu estou varrendo, cozinhando, trabalhando, né? É sempre assim. E aí eu estava caminhando e me veio aquela mensagem do anjo Gabriel, alegra-te, cheia de graça. Falei, aí, o nosso retiro vai chamar alegra-te. E diante dessa palavra, desse retiro, né, da vida de Dom Bosco, a gente retomou esse caminho com a juventude. Fizemos agora em julho, 53 jovens lá no retiro fechado, né? Foi assim, algo de um encontro pessoal que esses jovens tiveram com Jesus, confissão, a graça de 4 sacerdotes lá confessando os jovens, né? Foi uma experiência para nós também de retomar esse caminho com a juventude, olhando para Dom Bosco e podendo também recomeçar esse trabalho com a juventude. Então, jovens ali, algo que vivíamos enquanto éramos jovens, mas nunca tivemos essa experiência de nós darmos isso aos jovens. E o carisma da comunidade, enfim, foi transbordado lá mesmo. Essa juventude que eles não queriam nem ir embora mais da casa de retiro. Já queria ficar em comunidade. Queria ficar, não, filho, tem todo um processo, tá bom, vamos lá, vai dar certo. Mas foi uma maravilha mesmo essa experiência com a juventude. Sim. Fabiano, quais foram as dificuldades que vocês foram vivendo no início da comunidade ali? Porque a gente sabe que são pessoas diferentes, de lugares diferentes, mesmo que sejam de São Paulo, não sei se você vai dizer agora, mas tem as dificuldades próprias para assumir esse desafio de viver em comunidade. Sim. A princípio, a comunidade, como eu dizia, era só aliança. Sim. Então,
Se tinha alguma coisa ali, nós íamos para nossas casas e tudo bem. Só que quando você começa a morar em comunidade, não tem como você ir para a sua casa, né? Talvez aquele irmão que você vai ter que pedir desculpa é ele que você vai encontrar na capela de manhã no outro dia. Os desafios realmente foram esses, né? Da vida fraterna. Porque a vida fraterna ela é muito exigente, né? Ela é um esvaziamento mesmo de si, né? Para o outro. Nós tivemos essa dificuldade no começo mesmo, de relacionamento por falta mesmo de formação humana. Saber quem a gente era primeiro, né? Para poder depois a gente vivenciar tudo isso, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né? Nos deu essa graça de, nesse caminho, até mesmo a comunidade Oásis, lá em Caxias do Sul, elas têm uma escola de formação, e ao participar dessa escola de formação para consagrados das novas comunidades, a gente foi trabalhando, tem uma escola só com o tema de vida fraterna. E aí a gente foi compreendendo esses passos nas nossas dificuldades, compreendendo o outro, saber dos limites do outro, porque às vezes o problema nem é o outro, né? O problema sou eu, né? Então a gente foi trabalhando isso, padre, mas a dificuldade primeira mesmo foi esse relacionamento, porque imagina, tá, todo mundo ali era do mesmo grupo, da mesma cidade, mas com criação diferente, costumes diferentes, mas no espírito ele vai ajeitando todas as coisas. Não é ainda a comunidade perfeita, é a Trindade, ainda vamos viver no céu a comunidade perfeita, né? Sim. Mas esse trabalho contínuo mesmo, de saber quem a gente é, de acolher o irmão, de exortar o irmão, a caridade acima de tudo, mas no começo não foi fácil, não. O padre Jonas fazia uma comparação como a vida fraterna, que é um saco que coloca um monte de gato ali dentro. Isso mesmo. Só que a gente precisa aprender a se burilar, né? O burilar um ao outro. Para quê? Para nos tornarmos melhores. A vida em comunidade, a comunidade é uma família, é também ali, claro que aqui é um carisma, a gente está falando de um carisma, mas na nossa família também é uma comunidade onde Deus usa do outro para nos formar, né? Para nos orientar, para sermos melhores. Né? E é belo isso, porque na caminhada você vai compreendendo, puxa vida, foi Deus que me deu esse irmão. Né? Deus colocou ele aqui do meu lado e a gente vai aprendendo que esse irmão é o meu bem mais precioso. Então, eu preciso bem dizer a Deus pelo dom dele. Ele não é meu concorrente, sim, ele é meu irmão. Né? E a vida fraterna cura a gente. Porque esse carisma que às vezes nos fere é o mesmo que nos cura. Né? Então é essa graça mesmo que a gente vai vivenciando. Olha, o senhor também mora em comunidade, o senhor sabe que é uma graça. É maravilhoso ser comunidade. Falando de graça, quais são as experiências de fé vividas na tua comunidade, no teu carisma, que você foi tocando assim, da ação de Deus concreta para que Ele foi confirmando o chamado de vocês? Olha, são muitas experiências, né? Mas algo que me chamou muita atenção foi a questão da providência de Deus. Porque a gente vai aprendendo que a providência ela é inesperada, né? Um momento muito crucial, nós morávamos numa casa e nós tivemos que sair dessa casa, porque o dono simplesmente pediu a casa. E nós vamos para onde? E nós conseguimos uma outra casa. Passou-se um tempo nessa casa, uma casa razoável, conseguia acolher toda a comunidade. Chegou um tempo que começou a ficar pequena, mas era o que nós tínhamos. O dono da casa colocou a casa à venda. E eu fiquei assim, meu Deus, nós vamos para onde agora? Né? E os irmãos do Verbo encarnado, né, faziam um trabalho lá perto, e um deles tirou uma folhinha e disse assim, você conhece a Trintena de São José? Eu falei, não, faça. E eu não disse nada para ele. Comecei a fazer a Trintena de São José. No terceiro dia da Trintena, nós recebemos uma graça. Uma pessoa se dispôs a doar para nós a casa onde nós morávamos, comprar aquela casa para nós e ainda conseguiu um outro espaço que era da Cura de Santo Amaro para que a gente pudesse realizar os nossos trabalhos de evangelização. Então, assim, a providência de Deus. E mais, nos deu de presente ainda um carro, porque nós não tínhamos um carro, e nos deu o equipamento da padaria, que até então
nós fazíamos os nossos pães na mão, né? Tínhamos comprado uma máquina, mas nem sabíamos usar direito, e um forno. Ela veio e nos deu o restante de todos os equipamentos dessa padaria, que é hoje um dos meios também da providência para nós. Se isso não é ação de Deus, é verdade. Sim. No momento em que a gente não sabia nem para onde ir, porque a qualquer momento chegou aí uma pessoa, veio a casa, gostou da casa, eu falei, agora ferrou, né? Para onde é que a gente vai? Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. E nessa trintena de São José, pela intercessão dele, a casa se chama São José, né? Porque a pessoa simplesmente, né, nos deu de presente essa casa. Foi algo da providência, algo espetacular que a gente tocou na fé, naquele momento em que eu sabia que Deus iria fazer alguma coisa, né? E Ele fez, né, com toda a providência dele, como sempre. A confiança, né? A confiança. Quando nós nos entregamos a Deus, precisa haver essa confiança. Se o Senhor chama, se o Senhor nos pede isso, então o Senhor nos capacitará e nos dará todos os meios necessários, né? Só que leva tempo. Sim. O problema hoje é que muitos irmãos, muitas pessoas até, a gente está numa sociedade que é tudo muito rápido, eu peço aqui no meu telefone, minha comida chega, então a gente acha que com Deus a pedagogia é outra, né? Então tem que ter essa santa espera, porque se é dele, né, tudo mais vos será acrescentado. Sim. Você falou da padaria, falou também de alguns trabalhos. Quais os trabalhos de evangelização que vocês realizam? Bem, hoje nós estamos na Diocese de Santo Amaro, na paróquia Nossa Senhora dos Anjos, e uma casa nossa fica no Santuário Jesus Misericordioso também. Nós já estávamos lá na paróquia Nossa Senhora dos Anjos e a gente continuou o nosso trabalho lá naquela região mesmo. Nosso trabalho de evangelização hoje são os retiros que nós fazemos, o Miriam, que é um retiro para mulheres, né? Também temos as vigílias para as mulheres, também chamado Miriam, tem a vigília para os homens também, que a gente trabalha com os homens também, e os retiros em casa, as formações. Os nossos jovens agora, tem o nosso grupo de jovens também, é nessa nova missão com a juventude, e nós também trabalhamos, padre, num oratório, né, um oratório aos moldes de Dom Bosco, numa paróquia lá, perto tem um assentamento. Então, não sei se são 2.000 famílias, é muita gente, né? E todo sábado nós temos esse apostolado lá, nessa comunidade que o PIME levantou, que é o Pontifício Instituto das Missões no Exterior. Nossos padres são do PIME, construiu essa capela dentro do assentamento, chamada São José de Anchieta, e nos convidou. Me lembro como hoje o padre nos levou lá e disse: eu gostaria muito que vocês trouxessem a vossa espiritualidade para cá. Nós começamos com adoração eucarística todo sábado, momentos de oração, e hoje nasce aí o nosso oratório junto com os irmãos do Verbo Encarnado, e a gente está lá, trabalhando, evangelizando. Também a questão social, são famílias muito, em situações precárias mesmo, né? Levar fralda, alimento, remédio. Na pandemia foi um desafio para nós, mas nós conseguimos ajudá-los também. Enfim, os trabalhos de evangelização, né? Fora o que a gente também faz fora da comunidade, né? Como retiros, como eu disse, formações também. Mas hoje o nosso trabalho está ali, nossa região, em comunhão com a paróquia, em comunhão com o nosso bispo também. É uma graça tremenda. Isso é muito lindo, né, Fabiano? Porque Deus que transforma a nossa vida, alcança a nossa vida interior, a nossa alma, mas que também nos leva a ajudar o ser humano nas suas necessidades básicas, Sim. né? Aqui está o que Jesus ele realizava, né? Ele não só realizava uma obra espiritual, era uma obra também concreta, na carne, e também nunca realizou uma obra só na carne, só ali nas coisas, nos bens, mas também na alma e na transformação da vida da pessoa. E tantas experiências que nós tivemos, porque a gente conseguiu, eu esqueci o nome agora, que é da CNBB, que é solidário, que apresenta projetos. Sim. Esses projetos são aprovados e a gente recebe uma verba para ajudar naquele projeto. Nós fizemos um projeto, né, e nós conseguimos uma verba para ajudar famílias com a cesta básica. Só que, né, não é só chegar e entregar a cesta básica. Uhum. O que a gente fazia? Fazia um cadastro das famílias, elas entravam para a capela, ali nós fazíamos um momento de oração com essas famílias, né?
E depois que nós a gente distribuía a cesta básica. Claro, a cesta básica era importante, tudo, mas quando a gente está ali de coração disposto, aquelas pessoas tinham um encontro pessoal com Deus. Né? Diante do nosso carisma, o nosso jeito de rezar, da palavra que era anunciada, o padre vinha depois, dava a bênção final, mas esse povo tinha uma experiência com Deus, né? Claro, eu estou ajudando ele de forma material, mas eu preciso dar para ele aquilo que eu recebi. Porque muitas vezes, de fato, ouro e prata a gente não tem. Mas o que eu tenho, meu irmão, eu te dou. E ali eles faziam essa experiência com Deus, profunda mesmo. E agora tem a graça de acompanhar algumas famílias aos sábados, visitar, saber das necessidades. Pra você ter uma ideia, dia 24 de novembro nós teremos 30 batizados. De crianças que não eram batizadas. Então as crianças do oratório, as crianças que a gente ia visitar na casa, é fruto desse trabalho, né? Vão se tornar aí filhos de Deus. É uma graça. Deus, uma graça mesmo. Quais as perspectivas, Fabiano, os anseios que Deus coloca no teu coração, especialmente porque você é o fundador, para esse carisma, para a tua comunidade Emmanuel? Olha, é tão bonito isso, porque eu me lembro que um dia desses eu estava lá no oratório, né? De um monte de criança, né? Em todas as realidades que o senhor possa imaginar. E Deus me disse: quem é por essas crianças? Então, o padre ontem mesmo na missa lá em casa, era o evangelho do fermento, né? E ele trouxe essa imagem do Anchieta. Que ele falou assim que as coisas começam pequenas, mas o meu anseio é de um dia poder dar algo a mais para essas crianças. Eu digo a nível de educação, de oportunidade, né? A gente está de olho num terreno lá para construir um centro mesmo cultural, São José de Anchieta, para poder evangelizar, educar essas crianças, porque são muitas, padre. E aí, quem é por elas? Eu disse: não, Senhor, eis-nos aqui. Né? Se é vontade do Senhor que a gente tenha o trabalho com essas crianças, que a gente possa dar, aí meu coração sonha, a gente vai além. Eu acho que todo fundador é assim, né? Tem que às vezes puxar lá do desce, né? Mas não, eu olho para aquelas crianças e eu tenho esse desejo de que nós possamos oferecer para elas algo a mais, porque elas têm direito também. Elas podem mudar o percurso da vida dela. Elas podem ser, ela pode ser um médico, ela pode ser um advogado, ela pode ser uma professora, ela pode ser alguém que possa dar um rumo diferente na vida dela. E por que não a gente não tocar nessa realidade também, ajudá-las, né? Então, esse é o meu anseio, de poder ir além com essas crianças, né? Sabendo do tempo de Deus, mas eu não posso deixar de olhar para o futuro também dessas crianças. Amém. Deus proverá. Deus proverá. Amém. Quais são os meios para entrar em contato com a comunidade de Emmanuel? Como que é o caminho feito para se tornar um membro, um consagrado missionário? Bem, nós temos, você que quer entrar em contato com a comunidade, a gente tem o arroba, né, nosso Instagram, comunidade.emmanuel, com I e 2 M's, Emmanuel. Você encontra a gente lá no Instagram, também tem o nosso WhatsApp lá, é só entrar em contato com a gente. Né? E para fazer parte da comunidade, nós temos um caminho que é um caminho quando nós conhecemos as pessoas vão ali se aproximando, se identificando com carisma, começam a atuar nos nossos apostolados, e aí a gente faz o convite para que ela trilhe um caminho vocacional. E um outro caminho é uma proposta vocacional, que nós chamamos de messe, como se fosse um pré-vocacionado. Então, a pessoa vem, faz alguns encontros conosco, né? E no final desses encontros a gente começa a apresentar o carisma da comunidade, e ali, se a pessoa quiser continuar, ela entra para o vocacional. Então são esses dois caminhos que as pessoas podem aí conhecer se tem o carisma ou não, Emmanuel, né? Às vezes você que está aí tem um carisma, não sabe, então entre em contato com a gente, né? Quem sabe, né? Você não pode ser Emmanuel também. É verdade, descubra, conheça, se Deus chamar, vá dando os passos para fazer parte, mas só o fato também, se não for membro, mas de conhecer a riqueza da igreja, né? Eu acho que quando a gente conhece essa riqueza de outros carismas, porque eu preciso compreender que, como que eu posso dizer isso, no quebra-cabeça, a gente vai botando as peças, né? O meu carisma é um pedacinho, o
Carisma Canção Nova é outro pedacinho, o Carisma Oásis é outro pedacinho, Shalom, tal, mas todos formam a face de Cristo. Né? Então é sempre uma beleza o carisma do outro. Então, se quiser conhecer também o nosso trabalho, seja muito, muito bem-vindo mesmo, né? Vamos receber você lá de braços abertos, e tem muita criança para te receber de braços abertos, viu? Fabiano, qual mensagem você deixa no final desse nosso programa para esses jovens, tantos jovens que nos acompanham, tantas pessoas falando de Deus, falando daquilo que é a missão do carisma de vocês? Olha, eu trago sempre comigo aquela frase de São João Paulo II, 1998, Praça São Pedro, ele falando para os movimentos e novas comunidades: vós sois uma resposta providencial. E eu penso que essa frase, de um profeta, ela vai ecoando, né? Então você que está aí do outro lado, você que é jovem, né? Você que também está procurando o seu lugar, né? Você também é essa resposta providencial. Diante de um mundo tão complicado, né, Padre? Mas o Senhor está levantando homens e mulheres aí para que esse ecoar de São João Paulo II possa acontecer de forma concreta na vida, na sociedade hoje. Estão dizendo por aí que está tudo perdido. Não, pelo amor de Deus, a esperança não engana. Então, você que é jovem, você que está aí assistindo a gente, não tenha medo de dar uma resposta para Deus. Não tenha medo de responder ao chamado, porque nós somos hoje, como batizados, claro, né, também essa resposta providencial nos tempos de hoje, né? O Senhor quis contar conosco, então, eis-nos aqui. Amém. Amém? Muito obrigado, Fabiano. De nada, eu que agradeço o convite. Obrigado pelo teu carisma. Um abraço para todos da tua comunidade de Emmanuel, todos os membros. Deus possa abençoá-los sempre mais, viu? Amém. Tamo junto, viu? Obrigado a você pela sua companhia, pela sua sintonia. Desça sobre a tua vida, teu coração, sobre a tua história, sobre toda a comunidade de Emmanuel, a partir do Fabiano que está aqui. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Continue na nossa sintonia assistindo a Canção Nova. Você pode rever também esse programa no Canção Nova Plus e também pelo YouTube. Deus te abençoe. Até o próximo.